É possível você ser obediente a Deus e mesmo assim passar por sofrimento? Quem é o nosso modelo de obediência que mesmo assim sofreu? É sobre isso que iremos tratar no Expondo as Escrituras de hoje. Eu já volto. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu estou aqui com alegria e recebendo a você. Quem sabe você está chegando aqui pela primeira vez, então você também é muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar no Expondo as Escrituras sobre o tema Jesus foi obediente e mesmo assim sofreu. Talvez você diga assim, mas eu pensei que a obediência me isentaria do sofrimento. Não, você vai compreender que mesmo o cristão, sendo obediente a Deus, ele vai passar por sofrimentos. E o exemplo disso é o próprio Filho de Deus. Então vamos lá, o texto está em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 21 a 25. Essa exposição bíblica está sendo feita no livro de Pedro. Aqui no canal nós temos exposição bíblica no livro de Pedro e eu estou dando continuidade a essa exposição bíblica. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Porque para isto sois chamados, para o quê? Para sofrer por causa de obedecer a Deus, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, mais uma vez, de estar aqui no Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Também ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Vamos dar prosseguimento. Eu quero dizer para você que está aí, tá bom? Na descrição do vídeo, o link que você vai clicar nele vai ser levado para o meu site e no meu site você vai descer a página e lá vai ter o botãozinho para você baixar o slide com o resumo, o esboço desse Expondo as Escrituras. Eu também quero perguntar a você se você já conhece aqui o nosso canal, tá? Se você já deu uma olhadinha. Em primeiro lugar, eu queria pedir desde já que você não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. É importante você fazer isso. Aqui no meu canal você vai encontrar a EBD Comentada Online. Eu tenho aí vários vídeos já gravados, está bem adiantada, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo, nós ainda vamos dar a lição de número 2, eu já tenho até a lição 5 gravada aí no canal. Também tem o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro, você pode começar aí pelo capítulo 1, a introdução da carta, você vai ter uma compreensão melhor, e tem no livro de Salmos e também exposições aleatórias em livros aleatórios. Então, fique à vontade para você poder compartilhar junto da tua rede social para que outras pessoas sejam edificadas. Você vai estar contribuindo para a edificação de outras vidas e também, ao mesmo tempo, você vai estar contribuindo para o canal, porque o YouTube, reconhecendo que você está assistindo e outras pessoas estão assistindo, ele recomenda o canal e mais pessoas estarão acessando os vídeos, tá bom? Então, os links estão na descrição. Vamos dar prosseguimento aí. Vamos para a nossa introdução. Quero dizer a você que aqui no canal, se você prestar atenção na exposição, conforme eu leio o texto
E eu vou explicando, aos poucos você vai tendo compreensão também de como entender o que o texto da palavra de Deus diz. Então você vai pedir a Deus que ilumine a sua mente e você vai se ater ao que está escrito, levando em consideração o contexto, quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo historicamente naquela época, porque uma vez que você consegue compreender o texto na sua época, o que o autor realmente disse ali, você vai conseguir fazer a devida aplicação para a sua vida ou para a vida de alguém, caso você seja um pregador, você esteja ensinando, enfim, que Deus continue nos abençoando. Vamos lá, introdução. Jesus foi obediente, mesmo assim sofreu. Isso é fato. Jesus é o nosso exemplo de conduta. Todo cristão precisa aprender que a obediência não impede que ele sofra. Você entendeu isso? Todo cristão precisa aprender que obedecer a Deus não impede que ele sofra. Agora, nós precisamos descrever tipos de sofrimento, ou precisamos qualificar tipos de sofrimento. Tem o sofrimento por ser seres humanos. Nós somos seres humanos, estamos aqui nessa terra. Enquanto estamos aqui, somos suscetíveis, ou seja, podemos passar por sofrimento. Existe o sofrimento por consequência de erros que cometemos, de decisões erradas que tomamos. E por fim, existe o sofrimento por obedecermos ao Senhor, por estarmos fazendo a vontade de Deus e alguém se levantar contra, o próprio mundo não reconhecer. Então existem 3 tipos de sofrimento. O cristão, ele vai passar por qualquer um desses tipos, mas ele precisa entender, porque às vezes eu digo assim, eu não aguento mais sofrer. Mas vive tomando decisões erradas e bota na conta de Deus. Então você precisa buscar em Deus sabedoria para não viver uma vida errada, para não andar da forma errada, para não trazer sofrimento que não é agradável a Deus. O sofrimento que agrada a Deus, não é que Deus se agrade do sofrimento. Deus se agrada de você obedecer, mesmo que isso te traga sofrimento. Agora, sofrimento por ser humano, todo mundo vai passar. Quando é que você sabe que você está sofrendo por ser humano? E quando você sabe que você está sofrendo por ser cristão, por estar obedecendo? Tudo aquilo que o não cristão passa e você também está passando é sofrimento por ser humano. O não cristão fica desempregado, você fica desempregado. O não cristão fica doente, você fica doente. Isso não é sofrimento por ser cristão. Então você não pode se levantar e dizer para Deus que você está abandonado, que Deus não está olhando para você. Você precisa pedir a Deus força e ultrapassar esse momento de sofrimento. O Senhor lhe dará graça, porque Ele tem nos dado graça. Jesus sofreu, nós também sofreremos. Jesus sofreu por nós, deixando-nos o exemplo. Jesus sofreu por nós, mas não pecou. Jesus sofreu por nós, mas não revidou. Jesus sofreu por nós para nos sarar. Jesus sofreu por nós para nos resgatar. Nós temos visto aqui, no que eu tenho lido, tanto a conduta de Jesus diante do sofrimento, como o propósito porque ele sofreu. Eu e você não sofremos para ser salvos. Nós somos salvos por meio do que Jesus fez. Mas o sofrimento faz parte, na vida do cristão, daqueles que estão ali obedecendo o chamado de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo sofreu muito. Por quê? Porque para cumprir o chamado de Deus, ele teve que passar por sofrimento. Então ele entendia o seguinte: o sofrimento é consequência de eu obedecer a Deus dentro do chamado que ele me deu. Então Paulo já tinha isso em mente. Então ele não ficava ali se martirizando, se alimentando tristeza, alimentando angústia, alimentando dor, porque ele sabia que fazia parte do chamado o sofrimento. Afinal de contas, ele estava pregando o evangelho e tinha aquelas pessoas que se opunham à mensagem do evangelho. Pedro, nos versículos de 21 a 25 do capítulo 2, ainda continua falando para os servos, pois no Expondo as Escrituras anterior, nós estamos falando sobre a questão da obediência, da submissão, né, dos servos para os seus senhores ou dos empregados para os seus patrões. Então Pedro ainda continua falando sobre isso, porém os princípios gerais de sujeição à autoridade, que podem gerar sofrimentos, se aplicam a todos que se encontram sob autoridade superior. Quer seja nas relações empregado e patrões, seja no casamento, ou na família,
na educação e no governo. Nessa parte, Cristo é apresentado como supremo modelo de conduta a todos os cristãos. Porque talvez você diga assim, mas eu não vou obedecer, a troco de obedecer e eu vou estar sofrendo, como é que eu vou obedecer debaixo de sofrimento? Às vezes alguém está humilhando e eu estou ali. É porque Deus quer que você não perca a sua conduta. Jesus foi humilhado, mas não perdeu a sua conduta. Ele permaneceu fiel ao Senhor, ele permaneceu fiel ao Pai, ele permaneceu fiel à missão que ele tinha para cumprir. Então Jesus cumpre a missão mesmo diante do sofrimento. E é isso que Pedro está ensinando aqui, porque havia aqueles homens que haviam aceitado a Jesus, mas eles ainda eram escravos. E eles às vezes poderiam ficar assim, mas como pode isso? Eu sou escravo ainda dos homens, mas eu sou livre em Cristo Jesus. Não, se eu sou livre em Cristo Jesus, eu vou fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Aí Pedro está dizendo, não, vocês estão debaixo de uma autoridade. O cristão que tem dificuldade de lidar com a autoridade, ele vai ter sérios problemas na vida. Não só em relação à vida cristã, como em relação à vida cristã, sim, porque a vida do cristão é uma vida cristã, com várias áreas. Mas ele não vai ter problema só em relação à igreja, ele vai ter problema em relação também ao seu dia a dia. Então uma pessoa insubmissa, ele não sabe ser submissa ao patrão, ele não sabe ser submissa a um professor, respeitar um professor em sala de aula, ele vai ter sérios problemas. Às vezes ele é insubmisso para pai, ele é insubmisso para mãe, ele é insubmisso para o pastor, ele vai ter sérios problemas na vida. Nós temos que respeitar as autoridades que Deus constituiu. É simples assim. O filho precisa obedecer o pai, precisa obedecer a mãe, a esposa está submissa ao marido por decreto de Deus, mas isso não quer dizer que o marido vai ser um ditador, não é isso que o texto está dizendo. Ele vai governar o lar, ele vai liderar o lar com amor, ele vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então tudo isso precisa ser muito colocado. Mas aí talvez você diga assim, tá bom, mas se o marido não está cumprindo o papel, ele está sendo duro, ele está sendo rígido, ele está sendo áspero, eu não tenho obrigação de ser submissa a ele. Não, tem, porque você está debaixo da obediência de Deus. Não é uma questão... Primeiro você obedece a Deus para cumprir aquilo que Deus mandou em relação à submissão ao marido. Agora, se o marido te levar a pecar, aí você não precisa ser submissa a ele. Se o patrão quiser que você peque, aí você não precisa ser submisso a ele. Se o professor da escola quiser que você peque, aí você não precisa ser submisso a ele. Se as autoridades quiserem que você peque, aí você não precisa ser submissa a ela. Ainda que isso te traga consequências. Mas, biblicamente falando, você não precisa ser submisso. Por quê? Porque você primeiro tem que cumprir a obediência diante de Deus. Ponto 1. Jesus sofreu por nós, deixando-nos o exemplo. 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Talvez você diga assim, poxa, mas o texto começa de uma forma que ele vai dando continuidade a algo que já tem sido falado. Sim, é verdade. Deixa eu ler para você 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20, só para você entender quando entra o 21, que diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido... Não, desculpe. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim, porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Aí ele entra no 21 como diz assim, porque para isto sois chamados. Então você é chamado o quê? Para obedecer. Uma vez que você obedece, você pode passar por sofrimentos. Pedro prossegue dizendo aos seus leitores escravos que servir a Deus implica em sofrimento. 2 Timóteo 3,12 diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Pouco se lê sobre isso, pouco se fala sobre isso, pouco se explica sobre isso, porque nós temos pregado, muitas vezes as pessoas têm pregado um evangelho apenas de felicidade, apenas de conquistas humanas, e não aceitam, rejeitam essa parte do evangelho. Mas isso sim é evangelho. Aquele que quiser, preste atenção, aquele que quiser piamente viver em Cristo, vai padecer perseguição.
Ainda que no nosso país, chamado Brasil, nos dias atuais, essa perseguição não seja, humanamente falando, igual era naquele tempo, hoje é uma perseguição muito mais intelectual, vem na surdina e ela traz muito mais estrago. Naquele tempo eles eram perseguidos a ponto de serem presos, a ponto de serem mortos, a ponto de perderem os seus bens, o Estado confiscar os bens, tomar os bens deles. Tudo isso eles estavam vivendo. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta a Timóteo, avisou: todos aqueles que quiserem piamente viver em Cristo vão padecer perseguições. Então nós temos que estar preparados para isso. E apesar de Paulo ter escrito aos escravos, os encorajando a buscar sua liberdade por meios legais, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 21 a 24, está escrito lá, eles não podiam confundir a liberdade espiritual com a liberdade física. Eles estavam libertos em Cristo, mas continuavam sendo escravos, estavam subordinados a seus senhores. Por isso eles deviam ser submissos a seus senhores. E para ajudá-los a compreender isso, Pedro usa Cristo como exemplo de sofrimento. Porque se Cristo, sendo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se submeteu à autoridade do Pai para obedecer, ele passa por sofrimento. Quem é o nosso exemplo de sofrimento? Jesus. Jesus foi obediente, mas mesmo assim ele sofreu. Mesmo assim ele padeceu. Então Pedro vai usar o exemplo do nosso Senhor. Aquele que nós servimos, se ele sofreu e por obedecer, nós também podemos sofrer. João 15, 18 a 20 diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo vos persegue, o mundo vos odeia, o mundo vos rejeita. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor, ou até melhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Porque, para muitos de nós, quando o sofrimento vem por sermos cristãos, passa a ser surpresa, por não lermos a Bíblia. Se nós lermos os evangelhos, meditarmos nos ensinamentos de Jesus, se nós lermos as cartas, meditando naquilo que os apóstolos escreveram, baseado no que Jesus ensinou, nós não nos surpreenderíamos com muitas coisas. Mas nós estamos acostumados a querer nos alimentar apenas de textos isolados, fora do contexto, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes. E quando temos que atravessar algum tipo de adversidade, nós rejeitamos. Porque está sendo incutido na nossa mente que o cristão, ele vai estar por cima de tudo o tempo inteiro. E ele não tem que passar por esse tipo de coisa, ele tem que rejeitar isso. E há até aqueles que ensinam que se você passa por isso, você está em pecado. Então Jesus estava em pecado? Paulo estava em pecado? Pedro estava em pecado? Tiago estava em pecado? Porque todos eles padeceram. Todos eles passaram por grandes provações para servir ao Senhor. Então nós nos surpreendemos com o sofrimento porque nós não estudamos a palavra de Deus. Se nós estudássemos a palavra de Deus mais, se nós meditássemos na palavra de Deus diariamente, nós não seríamos surpreendidos por muitas coisas que acontecem na nossa vida. Aí talvez você diga: pastor Mário Luna, mas quando eu vou para o Antigo Testamento, eu vejo vários ensinamentos lá, onde o salmista vai pedindo a Deus juízo sobre aqueles que tinham feito mal contra ele, vai pedindo justiça. Mas a revelação ali está em parte. Hoje nós temos a revelação completa. Jesus vem ao cenário bíblico para trazer o cumprimento da revelação, o restante da revelação. E aí ele ensina que você não deve amaldiçoar os seus inimigos, que você deve bendizer aquele que te persegue, que você deve amar aquele que se levanta contra você.
Naquele tempo, estava dentro de uma aliança, mas aí nós vemos para a nova aliança, o Novo Testamento. Se você vai basear sua conduta no Antigo Testamento, você vai basear sua conduta apenas na lei. E você sabe que se você errar um item da lei, você está condenado. Você quer viver segundo a lei? Segundo a lei não tem salvação. Não tem salvação para a minha vida, não tem salvação para a sua vida. Então não pegue textos do Antigo Testamento isolados sem considerar o restante da Bíblia. Aí Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aí aborrecerás o teu inimigo. Não, eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem. Enfim, Jesus vai trazendo ali um ensinamento sobre a questão do amor. Como o cristão deve se comportar. Então, para muitos, o sofrimento é algo estranho porque não estudam a palavra de Deus, principalmente meditando no Novo Testamento. Você vai estudar a palavra como um todo, Antigo e Novo Testamento, mas entender como cristão, quais são os ensinamentos dados para nós? Afinal de contas, o Antigo Testamento está tratando com Israel. Toda palavra inspirada é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para ensinar em justiça, sim. Mas nós, como cristãos, não podemos desconsiderar os ensinos do Novo Testamento. Aí queremos viver à luz do Antigo Testamento, só das partes que vamos estar por cima, nunca vamos estar por baixo, mas aí Paulo, Pedro, Tiago, João vão ensinando que o cristão vai passar por sofrimento. Jesus ensina que se perseguiram a ele, vão perseguir nós também. Então, quem está sendo surpreendido por isso é porque não medita na palavra de Deus. 2. Jesus sofreu por nós, mas não pecou. Primeiro, Jesus é o nosso exemplo de sofrimento. Ele sofreu, nós vamos sofrer. Segundo, Jesus sofreu por nós, mas não pecou. O qual não cometeu pecado, quem? Cristo, nem na sua boca se achou engano. Agora Pedro enfatiza que Jesus sofreu sem ter cometido nenhum pecado. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele compadece. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus experimentou tudo aquilo que nós experimentamos como seres humanos, com exceção do pecado. Ele padeceu como nós podemos padecer, com exceção do pecado. Ele não pecou, ele não tinha a natureza pecaminosa. Então Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso grande exemplo. Talvez você, quando esteja orando, pense assim: ah, mas Deus está lá no céu, Deus está alheio às dores dos seres humanos. Não está, não. O Filho de Deus, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é Deus também, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo e padeceu também. Então, quando você ora, pedindo a ele: Senhor, me socorre, me ajuda, me dá força, o Senhor Jesus intercede, porque ele sabe o que é o sofrimento. Ele passou pelo sofrimento, ele experimentou o sofrimento. Ao afirmar isso, Pedro faz uma comparação de Jesus, que não pecou, e mesmo assim sofreu, com os escravos ou empregados que estavam sofrendo sem ter cometido nenhum delito. Jesus sofreu sem ter pecado. Às vezes nós sofremos sem ter feito algum mal que trouxesse como consequência aquilo. E por isso vamos nos levantar contra Deus? E por isso vamos nos levantar contra as pessoas? De forma nenhuma. Nós não temos esse direito. E você vai entender isso já já. 3. Jesus sofreu por nós, mas não revidou. 1 Pedro 2,23. Jesus é o nosso exemplo. Jesus sofreu sem pecar. Jesus sofreu por nós, mas não revidou. 1 Pedro 2,23. O qual, quando injuriavam, não injuriavam. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente ou retamente. Dessa vez, Pedro apresenta o exemplo do sofrimento de Cristo de forma mais detalhada para demonstrar que Jesus sofria e não revidava. Aí é que está o grande problema. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Deus quer me transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. O padrão de transformação está em Cristo. Ele é o modelo no qual nós vamos sendo transformados dia após dia.
numa conduta parecida com a de Cristo. É claro, Cristo, Filho de Deus, nós não vamos nos transformar em Deus, mas a conduta, o proceder, e ele não revidava. E aí tem crente que diz assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Comigo não é assim, não. Deus levou. Então ele não entendeu o ensinamento bíblico. Ele não entendeu que para ser cristão ele tem que abrir mão das suas vontades. Ele não entendeu que para ser cristão ele precisa abrir mão da sua vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Aquele que perder por amor a Cristo e ao Evangelho vai ganhar. É uma escolha. Ou você compreende isso, ou você não vai viver como cristão. Não tem como. Não tem como ser cristão sem se parecer com Jesus. Para ser cristão tem que se parecer com Jesus. Tem que aceitar coisas que você de si mesmo diria: eu não aceito, eu não concordo, fez comigo, eu vou fazer também, eu vou retalhar, eu vou revidar, eu vou me levantar, eu vou cobrar. Essa é a conduta humana do não crente. Mas alguém que recebeu um novo nascimento e que sabe que deve se parecer com Jesus e com seu Pai Celestial, não pode se conduzir assim. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não aguento. Vai precisar buscar mais a Deus, vai precisar ler mais a palavra, nas suas orações pedir a Deus que venha te aquebrantar, venha te dar domínio próprio, venha produzir em você o fruto do Espírito. Mas às vezes você não quer isso, você não tomou essa decisão de pedir a Deus transformação, de pedir a Deus mudança. Você quer servir a Deus do seu jeito, da sua maneira. Não é do meu jeito, é da minha forma. Ele sabe que eu já era assim. E se ele me aceitou, ele sabe que eu sou assim. Não. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Deus não aceita esse tipo de desculpa. Biblicamente isso não é aceito. Então não é do seu jeito, não é do meu jeito. Imagine se fosse do nosso jeito, tudo estaria de cabeça para baixo. Não haveria nenhuma transformação, não haveria nenhuma mudança. É por isso que existem cristãos que têm 5, 10, 15, 20 anos de igreja e tem muitas áreas da vida dele que ele não se deixa trabalhar pelo Espírito de Deus porque ele diz: não, vai ser do meu jeito, vai ser da minha maneira, vai ser da minha forma. E essa não é a maneira correta de se proceder. Essa não é a maneira, porque olha aqui, Jesus sofria e não revidava. Ao invés disso, deixava a justiça nas mãos de Deus. Da mesma forma, os seus leitores e nós somos exortados a não revidar as ofensas, pois quem faz isso são os não cristãos. Como cristãos, temos uma nova conduta, que é justamente a temática da carta de Pedro. A temática da carta de Pedro é uma nova conduta em Cristo. Nós temos uma nova conduta em Cristo. Precisamos entender isso. Eu estou abordando a exposição da carta de Pedro com a temática: a vida cristã, uma nova conduta em Cristo. Então nós não podemos continuar com a mesma conduta. Como é que eu vou continuar com a mesma conduta? Como é que eu vou mostrar que realmente houve transformação na minha vida se eu continuo com a mesma conduta? Se eu continuo procedendo do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma? Isso não é aceitável, biblicamente falando. Lucas 6, 32 a 34, olha o que diz: e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Olha Jesus confrontando ali aqueles que eles estavam ensinando. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Jesus aqui não está falando de obras para salvar ninguém. A salvação não vem por meio das obras humanas. A salvação vem por meio do que Jesus fez. Através da graça, e recebemos por meio da fé. Jesus está falando de uma conduta, de um novo comportamento, e que esse novo comportamento ele pode gerar recompensas a nível de galardão, não é de salvação. Como é que eu vou saber se realmente eu tive um novo nascimento? Através do meu novo comportamento. Através da transformação de vida. Eu vou começar a me analisar, me autoavaliar e vou começar a pensar: olha, antigamente eu saí, não ia ficar desse jeito não. Ah, não ia ficar assim não.
Mas aí hoje você passa por aquilo, o Espírito Santo te aquebrantou, o Espírito Santo está te transformando. Veja, é uma transformação progressiva, santificação, chamada de santificação progressiva. É uma forma de descrever a continuidade da santificação. Não é você começar um dia a ter uma transformação e daqui a pouco estagnar, não. É progressiva até a volta de Cristo, ou até você partir. É progressiva. E aí você dizer, olha, mas se você começar a não vigiar, a começar a não buscar, a começar a não se alimentar da palavra, você pode começar a regredir. E isso chama-se apostasia. Então cuidado com a apostasia, porque você começa a abandonar a fé. Então nós precisamos ter uma conduta parecida com Jesus. Nós precisamos ter uma conduta diferente. E aí ele ensina, se vocês amam só quem ama, os não crentes também falam, então vocês não precisam de evangelho. Se vocês só emprestam a quem pode estar de volta, então vocês não precisam de evangelho. Porque Jesus aqui está ensinando o seguinte, como cristão, é melhor dar do que receber. Você poderia até dar. Não é só esperar receber em troca. Poderia dar, tem vezes que Deus toca no seu coração e você oferta na vida de alguém. Você abençoa alguém, principalmente alguém que está ali fazendo a obra do Senhor, ou alguém que tem necessidade também, conhecido seu, não sei. Só que se você sempre quer receber em troca, você está se comportando igual não cristão. E aí Jesus diz, essa não é a conduta daquele que serve a mim. Quem serve a mim precisa ir além, precisa ser diferente. Entendeu? Jesus recebeu várias acusações dos principais sacerdotes, mas não respondeu nada. Mateus 27, do 12 ao 14. Na cruz ele sofreu sem murmurar. Mateus 27, do 34 ao 44. Leia depois. Também não orou ao Pai para trazer juízo sobre seus perseguidores, mas ao invés disso orou pedindo ao Pai que perdoasse a eles seus pecados, porque não sabiam o que estavam fazendo. Lucas 23, 34. A vida cristã exige uma conduta alinhada ao modelo de Jesus. Quando nos tornamos cristãos, aceitamos o plano de Deus, que é nos fazer parecer com Cristo. Para isso, ele usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Jesus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos aquebrantar. Por isso, não podemos revidar as injustiças. Haverá momentos que poderemos nos defender. No caso dos servos que Pedro estava escrevendo, eles nem tinham nem esse direito de se defender. Por quê? Porque eles eram escravos, mas nunca podemos revidar o mal que praticam contra nós. Romanos 12, 19, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor. Quando o texto diz, deixem que seja Deus que dê o castigo, isso aponta que Deus julgará cada um segundo as suas obras. Só que você não manda em Deus. Você não diz para Deus o que ele tem que fazer. Ele apenas revelou na sua palavra, colocou na sua palavra, inspirou o escritor para escrever na sua palavra como é que ele vai se conduzir diante de situações. Mas você, como cristão, não pode dizer para Deus o que ele tem que fazer, porque você é servo, ele é senhor. Um escravo não podia dizer para o senhor o que ele tinha que fazer. Se ele fizesse isso, ele seria punido. Ele seria castigado. Não é o caso de nós, como servos, sermos castigados porque queremos dizer a Deus o que ele deve fazer. Mas uma coisa eu posso garantir a você: ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que ele diz na sua palavra. E quando ele quer fazer. Isso não quer dizer que temos o direito de orar pedindo a Deus juízo sobre quem nos causou sofrimento injusto. Porque quando diz, deixe que seja Deus quem dê o castigo, isso aponta que Deus julgará cada um segundo as suas obras. Mas isso não quer dizer que temos o direito de orar pedindo a Deus juízo sobre quem nos causou sofrimento injustamente. Estevão nos deixou um grande exemplo disso. Aí você vai lá para o Antigo Testamento e pega o salmista pedindo a Deus que traga juízo sobre os seus inimigos, que traga juízo sobre os seus ofensores. Mas aí quando chega no Novo Testamento tem a lei do amor e diz, não, você não tem que pedir
juízo sobre ninguém. Você precisa orar, abençoar, bendizer aqueles que se levantam contra você. Então você não pode pegar uma parte de um texto incompleto e querer aplicar como algo na totalidade. Por quê? Porque o Novo Testamento vem mostrar que entra a lei do amor. E aí é uma nova aliança. Então eu não posso ir para os lugares orando a Deus, que Deus venha cobrar, que Deus venha matar, que Deus venha destruir. A gente tem ouvido cristãos. Tem situações que são difíceis. Imagine uma esposa, tem seu marido, e aí de repente seu marido começa a se envolver com uma outra mulher, e essa mulher também se diz cristã, e essa esposa às vezes é uma mulher de mesa de oração, às vezes essa esposa é uma missionária, seja ela quem for, ou até um membro sem uma função específica, um cargo específico, mas aí ela foi criada com uma mentalidade que Deus está a serviço dela. Ela não vai dizer isso, mas ela foi criada com essa mentalidade. E aí, diante dessa situação, ela começa a orar: Senhor, eu quero que tu mate essa mulher. Ela está se metendo com o marido é meu, isso é pecado. Eu quero que o Senhor cobre dela, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. Você não pode orar desse jeito. Deus não recebe esse tipo de oração. Isso não é conduta de um cristão. Ainda que a pessoa esteja amargurada, que não deveria se deixar levar pela amargura, mas é uma situação muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Como também pode ser o contrário, um marido diante de uma situação humilhante com a sua esposa também. Mas você não pode pedir a Deus para sair por aí matando ninguém. E aí tem cristãos que acreditam nisso, que Deus vai matar porque se envolveu com o marido, se envolveu com a esposa, se levantou contra ele, se levantou contra ela. Às vezes acontece que alguém te fez uma coisa e dias após acontece daquela pessoa sofrer um acidente. O cristão, ele tem a coragem de dizer: tá vendo? Deus foi lá e cobrou. Deus, tá escrito isso na Bíblia, que você tem que se vangloriar pelo sofrimento de alguém. Que coisa feia. Deus jamais vai trazer juízo sobre alguém para você se vangloriar. Quando Deus trouxer juízo sobre alguém, não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa da glória dele, é por causa do nome dele ter sido ofendido. Deus não age em favor do ser humano para glorificação humana. Deus faz isso para glorificar o nome dele. Outra coisa, Deus não faz isso para destruir. Deus faz isso para corrigir, para restaurar. Mas nós não. Se alguém nos ofendeu, a gente quer que a pessoa fique lá embaixo mesmo, destruída, destroçada. Deus não pensa dessa forma. Deus quer resgatar. Deus quer levantar. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento bíblico. Quando você tem um Expondo as Escrituras como aqui, aí na sua igreja, o seu pastor que ensina a palavra no culto de ensino da palavra, a EBD, que nós temos aqui no canal e você também participa dela na sua igreja, você vai aprendendo e aí a sua conduta vai sendo modelada, vai sendo transformada e você começa a retirar isso da sua mente e você começa a dizer: não, isso aí não faz parte da vida cristã. O cristão não pode se comportar dessa maneira. Olha o que Estevão faz. Jesus já havia feito, olha só, agora Estevão seguindo o exemplo de Jesus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão pede para o Senhor não imputar sobre aqueles que estavam lhe apedrejando aquele pecado. Se é no Antigo Testamento que uma situação acontece injustamente, se ele estivesse sendo apedrejado injustamente, ele, como um servo do Senhor, ele ia clamar por juízo, por justiça. Mas no Novo Testamento, a lei do amor prevalece. Porque é por amor que Deus nos salvou. Porque se Deus fosse nos tratar de acordo com as nossas obras, todos nós estaríamos condenados ao inferno eternamente. Então, talvez você diga assim: mas por que eu tenho que amar quem me aborrece? Por que eu tenho que amar meu inimigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. E quando Deus prova o seu amor, ele prova ainda quando nós éramos pecadores. Quando nós ainda não tínhamos nos arrependido.
Enquanto isso não entrar na sua cabeça como cristão, você vai continuar defendendo causa própria. Mas quando isso entrar na sua cabeça como cristão, você vai pensar e vai lembrar o seguinte: peraí, se Deus me amou sem eu merecer, e Ele instituiu a lei do amor através do Novo Testamento, Ele não está fazendo nada injusto. Porque se eu fui alvo do amor de Deus, eu preciso agora também amar aqueles que se levantam contra mim. Quantas vezes você com as suas atitudes, eu com as minhas atitudes, me levantei contra Deus? Deus me exterminou? Deus me aleijou? Deus trouxe sobre mim um juízo para me machucar? Então por que você agora, só porque é cristão, está passando por algum tipo de sofrimento injusto, quer pedir condenação, pedir para Deus matar, para Deus trazer juízo? Tem gente indo para lugares orar, pedindo a Deus para quebrar perna, quebrar braço. Irmãos, o que é isso? Que conduta é essa? Graças a Deus eu nunca tive esse desprazer de passar num lugar, mas eu já ouvi pessoas contarem que estavam subindo o monte, no caminho do monte, encontraram alguém que estava orando para Deus quebrar a perna de alguém. Eu não estava lá. Eu apenas estou repassando o que me disseram. Mas, irmãos, se eu vou para um lugar, estou indo orar, clamar a Deus, suplicar, interceder por vidas, e eu passo por alguém que está pedindo a Deus para quebrar a perna de alguém ou matar alguém, eu sou obrigado a perguntar, se Deus assim me permitir, para que Deus ele está orando. Porque não é o Criador do céu e da terra. Não é. Então nós não temos essa conduta. 4. Jesus sofreu por nós para nos sarar. Ele é o nosso exemplo. Ele não pecou. Ele não revidou. Agora vai mostrar o propósito do sofrimento de Jesus. Ele sofre para nos sarar, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Uma coisa que nós, como cristãos, precisamos entender é que quando alguém nos faz sofrer e nós nos conduzimos como a Bíblia diz, nós podemos naquele momento estar sendo um instrumento para que aquela pessoa conheça ao Senhor, para que aquela pessoa seja confrontada pela mudança de vida que existe em nós. Agora, se alguém nos faz o mal e nós revidamos, ela vai ver Deus em nós quando? Em lugar nenhum, em momento algum. Então nós não vamos estar sendo sal, nós não vamos estar sendo luz, nós vamos estar sendo um como ele é, da mesma maneira. A única diferença é que eu me coloco como um cristão. Não, eu sou crente, eu sou cristão. Mas como eu sou cristão se a minha conduta é igual a dele? Bateu, levou. Gritou, gritei. Falou, falei. Como assim? Eu não estou dizendo que não exista momentos que seja levantado algum tipo de acusação contra você, que você não possa se posicionar, principalmente quando essa acusação vai atacar diretamente o trabalho que você está fazendo ali. Às vezes, ser um líder de igreja foi acusado de algum tipo de pecado que não é verdade, como Neemias estava fazendo a obra e acusaram ele, que estava ali querendo se fazer rei. Ele disse, isso não é verdade. Porque se Neemias aceita aquela acusação, o que aconteceria? As pessoas poderiam abandonar a obra, e ele sabia que aquilo não era verdade. Agora, o que você não pode fazer é defender causa própria. Às vezes você quer defender coisa sua, causa própria, não tem nada a ver com o reino, tem a ver apenas com você. E aí você quer defender causa própria, e você não pode fazer isso. Jesus Cristo abaixou, calou. Estevão abaixou, calou. Paulo, quantas vezes Paulo foi açoitado? Ele recebeu 5 quarentenas menos uma. Alguns dizem que ele recebeu 199. Outros dizem que ele recebeu 195, porque eles davam 39. Não podia dar mais do que 40, então eles davam 39 para ficar na risca. E aí os 39 vezes 5. E então Paulo estava ali numa situação muito difícil. Mas ele revidou? Ele apanhou e já levantou, já quebrando todo mundo? Não. Ele sabia que isso tinha a ver com o quê? Com o chamado de Deus na vida dele.
Ah, pastor Mário, não sou meu desculpa. Mas olha só, eu não estou preparado para isso, não. Então você vai precisar pedir a Deus para te transformar, para mudar, para fazer acontecer na sua vida aquilo que a Bíblia diz. Agora, se você não tiver a decisão de pedir isso, então você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo, correndo o risco de abandonar a sua fé a qualquer momento. Ou de chegar àquele momento aonde Jesus diz: mas Senhor, eu profetizei, expulsei demônio, fiz maravilha. Eu não conheço você, não. Eu não quero ouvir isso, irmãos. Eu me olho, e você se olha. Cadê a transformação na sua vida? Na minha vida, precisa haver. Se não houver transformação diária, nós não estaremos nos parecendo com Jesus. Alguma coisa não está funcionando. Então vamos lá. Você entendeu que nós estamos falando que Jesus sofreu para nos sarar. Então vamos lá. Cristo não morreu como Marte. Que, levando ele mesmo seu corpo, nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarado. Cristo não morreu como Marte. Muitos morreram nessa condição, como no caso de Estevão. Estevão foi o Marte, Paulo foi o Marte, Pedro foi o Marte, Timóteo foi o Marte, Tiago, Mateus, todos foram Marte. Jesus não. Jesus não tinha pecado, então sua morte foi expiatória. O Anne Gruden diz: o fato de que Cristo levou nossos pecados significa que Deus Pai pôs nossos pecados na conta de Cristo e de uma maneira que não entendemos plenamente fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Isaías 53:6. Sabe o que Deus fez? Imputou sobre Jesus os nossos pecados. Imputou sobre Jesus o castigo dos nossos pecados. Jesus pagou com o sofrimento na cruz do Calvário a nossa dívida. Só que o pagamento só tem valor para aqueles que aceitarem a Ele. Só estará paga a dívida para quem aceitar Jesus. É uma condição. A dívida, Jesus está lá na cruz do Calvário, passa pela cruz, morre, ressuscita. Mas o pagamento da dívida só tem validade para quem reconhece Ele como substituto. Na mente do Pai, nossos pecados pertencem a Cristo. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Quando você vai para o Antigo Testamento estudar os sacrifícios do Antigo Testamento, você vai ver que todo sacrifício apontava para Jesus. Que Deus dava um crédito antecipado para o pecador do Antigo Testamento baseado no que Jesus ia fazer. Por isso o pecador no Antigo Testamento não era condenado, aquele que realmente obedecia à lei de Deus. Porque aquele sacrifício do animal já estava apontando para Jesus. Deu para você compreender isso? E então o castigou com a ira contra o pecado. Ele coloca sobre Cristo os nossos pecados e o castiga por causa disso. E qual era o castigo por causa do pecado? Você entendeu isso? Qual era o castigo por causa do pecado? Me responda. A morte. E o que Jesus fez na cruz do Calvário? Morreu. Então Jesus morre porque ele paga, ele cumpre o que a lei diz. A lei vai falar que o ser humano, para poder cumprir aquilo que Deus quer, o castigo que está sobre ele, tem que morrer. Foi esse o castigo que Deus deu. Se você comer, no dia que comer, morrerá. Jesus vem, não é pecador, mas ele morre. Então ele paga. Ele recebe sobre ele a condenação do pecado, que é a morte. Mas ele não é pecador. Então a morte não pode segurar Jesus. A morte só pode segurar o pecador, mas quem não é pecador, a morte não pode segurar. Ela não tem como reter Jesus. E então castigou com a ira contra o pecado, com a separação de Deus e com a consequente morte que merecíamos. Lembra que na cruz do Calvário Jesus grita assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Por um instante, Jesus se sente separado de Deus por causa do pecado. O pecado traz separação entre nós e Deus. E Jesus, por um instante, porque estava sendo imputado sobre ele o pecado e o castigo do pecado, que seria a morte, Jesus se sente separado do Pai. Por um instante. Ele experimentou tudo isso por causa de mim e por causa de você. E aí agora, o Mário Luna, bonitinho, aceita Jesus. Não, mas eu não quero sofrer. Não, eu não aceito sofrer. Não, isso não é para mim. Ei! Sofrimento pior é para quem vai para o inferno. Aqui Deus vai te dando graça.
A graça de Deus te basta. Dessa maneira, Cristo foi um substituto de seu povo, cujo lugar ele assumiu. Uma vez que Cristo morreu em nosso lugar e aceitamos seu sacrifício através da fé, não podemos mais viver uma vida na prática do pecado. Porque ele nos resgatou justamente da condenação do pecado. E como é que eu vou viver na prática do pecado? Como é que eu vou revidar aquilo que fazem contra mim? Como é que eu vou me levantar contra quem se levanta contra mim? Como é que eu vou falar contra aquele que fala contra mim? Então eu continuo vivendo na prática do pecado. Jesus pagou nossa dívida para vivermos uma nova vida. Cristo tomou sobre si o castigo que merecido por nós e desse modo nos curou espiritualmente e moralmente. Uma transformação. Por isso nós recebemos a regeneração e a santificação. Romanos 11, 13, olha o que diz. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Eu tenho aqui um Expondo as Escrituras falando sobre a igreja, um povo diferente. Assista esse Expondo as Escrituras, tá? Não deixe de assistir esse Expondo as Escrituras. E aí você vai entender essa parte de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não deixe de assistir aqui no canal, tá? Eu vou colocar nos cards aí o Expondo as Escrituras falando sobre igreja, um povo chamado para ser diferente. Um povo diferente do mundo. Não deixe de assistir esse Expondo as Escrituras. Então não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências. Não deixe. Nem tampouco apresentei os vossos membros, mãos, pés, boca, orelhas, olhos, tá? Vossos membros ao pecado para instrumento de iniquidade. Aí eu empresto a minha boca como instrumento de iniquidade. Falou de mim, eu falo também. Eu empresto a minha mão. Falou, eu não gostei, vou lá, bato. Como assim? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Mortos espiritualmente. Aqueles que não têm Cristo estão mortos espiritualmente. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, para praticar boas obras, para que os homens vejam essas boas obras, Mateus 5,16, e glorifiquem o Pai que está no céu. Como é que as pessoas vão conhecer Deus através da mudança de vida nossa, se não há mudança de vida em nós? Se não há transformação de vida em nós? Já leu as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5? A partir do versículo 1, quando você lê as bem-aventuranças, você vai vendo que Jesus vai dizendo feliz, feliz, feliz. E aí no final ele vai dizer feliz quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque assim perseguiram aqueles que foram antes de vós. Sofrimento. Então você aprendeu aqui nesse tópico sobre Jesus sofre para nos sarar. E você também poderá sofrer, não expiatoriamente, mas você padecendo sem reclamar, sem murmurar, sem falar, vai fazer com que as pessoas vejam transformação de Deus em você e vai falar, eu quero Jesus. Algumas pessoas vão querer Jesus. Pessoas dentro da tua casa, porque não basta só você orar, não. Não basta só você pegar a Bíblia e pregar para as pessoas que Jesus transforma e muda. Elas querem ver o exemplo em você. Elas querem ver o exemplo na sua vida. Então, se você fala disso, mas não há transformação na sua vida, então vai ficar difícil. Jesus sofreu por nós para nos resgatar. Ele sofre para nos sarar, ele sofre para nos resgatar. 1 Pedro 2,25. Porque eres como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Agora Pedro usa a figura da ovelha que se desviou do caminho para ilustrar a condição de todos os homens antes de Cristo. Antes de Cristo nós estávamos desgarrados. Lembramos aqui do texto de Isaías 53, 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. No Éden, o homem perdeu sua comunhão com Deus quando pecou. Satanás conseguiu seu intento temporariamente.
O pecado trouxe efeitos terríveis à criação e à raça humana. Esse efeito já começou com o primeiro homicídio cometido por Caim. De forma covarde matou seu irmão Abel. O homem de si mesmo, através de seus meios, jamais poderia restaurar essa comunhão. Não teria como. O pecado já havia entrado. O homem sozinho não pode se resgatar. Ele não pode restaurar a comunhão com Deus. Então Deus se revelou ao homem. Estabeleceu meios provisórios com as leis cerimoniais, onde os sacrifícios eram realizados para o homem ter comunhão com Deus. Os animais estavam ali como um substituto temporário, porque apontavam para Jesus. Tudo isso apontava para o sacrifício perfeito, que mudaria a condição do homem de condenado e destituído da glória de Deus para justificado pela fé em Cristo, recebendo o direito de ser filho de Deus e participar da sua herança. Aí talvez você diga assim, mas pastor Mário Luna, o homem no Antigo Testamento e a mulher no Antigo Testamento, eles obedeciam à lei de Deus, mas Jesus ainda não tinha vindo. Mas é justamente baseado na obediência àquilo que Deus tinha instituído. Momentaneamente a revelação ainda não estava completa, que Deus apontava para o que aconteceria. Então, o pecador no Antigo Testamento recebia um crédito antecipado e ele era justificado da mesma maneira que hoje nós somos justificados em Cristo. Mas Jesus ainda não tinha vindo. Mas a dívida era contra quem? Contra Deus. Deus poderia dar um crédito antecipado. Isso não era injusto, porque ele estava dando um crédito antecipado em Jesus. E aí o que acontece? Quando o pecador no Antigo Testamento obedecia a Deus, ele mostrava fé. E como é que você recebe salvação? Através da graça por meio do quê? Da fé. Então o mesmo meio que nós somos salvos, os fiéis do Antigo Testamento também foram salvos da mesma maneira, do mesmo jeito. Ainda que Jesus não tinha vindo, mas antecipadamente por obedecer a Deus, fazer aquilo que ele havia instituído para aquele momento, eles também receberam salvação. Tudo isso apontava para o sacrifício perfeito que mudaria a condição do homem de condenado, destituído da glória de Deus para justificado pela fé em Cristo, como eu disse, recebendo o direito de ser filho de Deus e participar da sua herança. Por isso, através da conversão, voltamos ao pastor e bispo da nossa alma para segui-lo a uma vida de justiça. 1 Pedro 2,24. Isso nos lembra do cuidado que nosso pastor tem conosco. Quem é o nosso pastor? O Salmo 23 aqui é apropriado para descrever esse cuidado. Eu tenho aqui no Expondo as Escrituras também, o Salmo 23, vou deixar aqui no card também, o cuidado de Deus. Então você vai poder aí participar, aprender, meditar nisso também. O cuidado de Deus. Conclusão. Por fim, podemos afirmar que Cristo foi sujeito ao Pai para cumprir a missão que lhe foi dada. E mesmo sendo obediente, passou por vários sofrimentos. O mesmo pode acontecer com qualquer cristão, pois a obediência às autoridades que Deus estabeleceu não nos isenta de passarmos por sofrimentos. Você pode ser obediente e mesmo assim sofrer. Lições que aprendemos no Expondo as Escrituras de hoje. Lembrando que Jesus obedeceu e mesmo assim sofreu. Jesus é o nosso grande exemplo de obediência, mesmo diante do sofrimento. Jesus sofreu por nós, deixando-nos o exemplo. Jesus sofreu por nós, mas não pecou. Jesus sofreu por nós, mas não revidou. Jesus sofreu por nós para nos sarar. Jesus sofreu por nós para nos resgatar. Reflexões. É hora de refletir e tomar atitudes. Como cristãos, estamos dispostos a sofrer mesmo obedecendo a Deus? E obedecendo àqueles que Ele deu autoridade? Como cristãos, devemos entender que o sofrimento por obediência é resultado de cumprirmos o propósito de Deus. Se Jesus, sendo Deus, se submeteu ao sofrimento para obedecer a Deus, todo cristão deve seguir seu exemplo. Se Jesus sofreu, nós iremos sofrer também. Poderemos sofrer também. Você está disposto a sofrer por obedecer a Deus? Você precisa tomar a decisão. Não, eu sou cristão, eu não vou sofrer por obedecer a Deus. Então você é melhor do que Jesus? Você é melhor do que os discípulos? Os apóstolos? Os profetas? Que sofreram por obedecer a Deus também?
Então entenda, o sofrimento faz parte da vida cristã, mas eu estou falando do sofrimento por obedecer a Deus, não o sofrimento por desobedecer a Deus e os homens, e nem o sofrimento por causa de ser seres humanos. O sofrimento por ser seres humanos, Deus nos dará graça para atravessarmos durante o período que estivermos aqui. É hora de nós orarmos ao Senhor. Eu quero lembrar a você que durante todo o Expondo as Escrituras apareceu para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e também compartilhar na sua rede social, tá? Foi uma maneira de eu não parar para ficar pedindo a você, mas ficou passando aí na tarde aí. Você não esquece de dar o like no vídeo, porque isso também ajuda aqui ao canal, tá bom? E pode curtir aí, me seguir nas redes sociais também. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esta grande oportunidade de estar aqui, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, fazendo esse Expondo as Escrituras. Senhor, que nós possamos aprender que o sofrimento faz parte da vida cristã, que mesmo que nós viemos te obedecer, mesmo que nós sejamos submissos às autoridades, a esposa submissa ao marido, os filhos submissos aos pais, enfim, mesmo assim eles poderão passar por sofrimentos. Nos ajuda, Senhor. Nos faz cumprir a Tua palavra. Nos transforma dia após dia para obedecermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida. Eu quero deixar aqui, tá bom? Na playlist, aí o Expondo as Escrituras, tá bom? A playlist com Expondo as Escrituras e também da EBD Comentada Online. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.